Salve rapaziada, JM aqui na área, tudo bom com vocês? Bom rapaziada, trazendo aqui um vídeo de build pra vocês. Dessa vez aqui é Blood Mage, né? Dessa vez não, novamente é Blood Mage. É uma versão revisitada da build que a gente fez na 0.1, na 0.2 e agora a gente fazendo na 0.3, beleza? Bom rapaziada, não tem muita novidade, né? Aquela coisa que a gente utiliza, Grit Lightning Bolt, Cast on Critical e por aí vai. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é o funcionamento dela nos mapas. Então, cara, ela é uma build que ela tá muito Glass Cannon. Então, da maneira que eu tô utilizando aqui, principalmente para fazer seca, mas eu preferi utilizar o capacete do Sanguinomante, que é aquele capacete que converte toda o nosso custo de mana em custo de vida, tá? Porque eu já tava tomando muito IK, né? De uma determinada maneira contra os inimigos no geral. Então, os inimigos que me acertavam hits, os inimigos mais fortes que me acertavam hits, eles estavam me dando IK. Então eu preferi já converter todo o custo de mana pra vida, me preocupar um pouco menos nesse sentido, né, com o uso de mana e conseguir focar pontos de passivo em outras coisas e não em regen. E aí conseguir ter um aproveitamento de dano melhor. Então como vocês podem estar vendo aí, eu consigo fazer mapa T15 com full mod super tranquilo, né? Esse mapa aí ele tá full mod. Então, cara, de uma determinada maneira o jogo ele tá bem fluido com o uso da boneca, ele tá causando muito dano, ele não dá muita chance para os inimigos, como vocês podem ver. Cara, tem que ficar ligeiro somente com algumas mecânicas de IK, né? Então essas bolinhas verdes que vocês estão vendo aí no chão, cara, machucam. Então, aquelas bolinhas verdes que saem do abismo, né? Quando a gente mata alguns bichos lá, elas machucam muito, né? Tem que ficar esperto nesse sentido. Aqueles fragmentos verdes também. Então, assim, ficar esperto com esse tipo de mecânica. O resto dos mobs, cara, basicamente é o seguinte: se eles não te acertarem, se você matar todo mundo, você não vai tomar hit e você, por consequência, não vai morrer, tá? Essa é a filosofia que eu tenho seguido, basicamente. Mas, assim como eu vou demonstrar aqui pra frente nesse vídeo, você consegue utilizar a build de uma maneira mais segura, né, com o uso de mana e não com o uso do custo totalmente focado em vida, belezinha? Bom, é isso. Vamos lá pro vídeo e tamo junto. Isso aqui é uma build naturalmente em desenvolvimento. Ainda tem coisas que eu gostaria de mudar nela, mas ela já tá dando pra fazer conteúdo inteiro do jogo. A única coisa que eu não testei foi o árbitro das cinzas, porque eu não tive chance de ter entradas pra fazer ele, né? Mas com relação ao restante do conteúdo do jogo, cara, tá filé, tá muito tranquilo de jogar, tá muito bom pra fazer mapa, tá? Muito bom pra fazer mapa. E bem, chega de enrolação. Vamos lá. Primeiramente, vocês vão notar que eu estou utilizando o Spark. Normalmente as builds que estão utilizando o Infusão estão utilizando o Arc, não estão utilizando o Spark como main skill, beleza? Normalmente elas utilizam inclusive o Arc, porque quando você gera infusão com Orb ou com qualquer outro skill que gera infusão elétrica, o dano do Arc ele sobe pra caramba. Só que o Arc ele é single target, né? Então, cara, pra mim não funciona muito bem, eu não gostei tanto de fazer mapa com ele, pra fazer gerenciamento, para fazer gerenciamento de grandes ondas de mob, eu não gostei tanto, não me apeteceu, então eu preferi utilizar a Spark, tá? Da maneira do jeito que ela tá aqui, pra mim tá funcionando muito legal, de uma maneira muito fluida e muito boa, beleza? Então, vamos lá. Como é que eu vou jogar, JM? Cara, é a coisa mais fácil do mundo. Você vai andar, Spark, Spark, de vez em quando solta um Orb, Storm, Spark, Spark, de vez em quando solta um Orb, Spark, Spark, de vez em quando solta um Orb, tá? Isso, falando pra você fazer mapa, pra você fazer é, qualquer coisa aí relacionada aos mobs, tá? Vou pegar então vamos lá pras skills, tá? O que eu tô utilizando aqui? Eu tô usando um cajado sonoro na segunda mão, tá? Eu tô usando área amplificada, fôlego renovado, fúria arcana e duração prolongada. Eu tô utilizando também um Choi, né? Para poder ter o Greater Lightning Bolt. Então eu uso deliberação, velocidade de recarga, foco elemental e área concentrada, beleza? Para causar bastante dano. Então a gente tá com 77k de DPS no Greater Lightning Bolt. Na minha Spark, eu estou utilizando Ricochet 3, Conjuração Rápida, Foco Elemental,
duração prolongada. Esse duração prolongada ele serve para Spark ela ficar viajando mais tempo. E eu tô utilizando esse temperamento de Sione, que ele faz com que toda vez que a gente caste a magia, ele gere um projétil aqui. E esse projétil tem uma chance de 20% de disparar, né, em múltiplas direções aí com 8 projéteis. Isso aqui serve para causar eletrificar em muitos inimigos e eles gerarem com mais facilidade as cargas de infusão elétrica pra gente, tá? O Arc eu nem vou explicar porque eu não estou utilizando de uma maneira ostensiva, né? Eu deixei aqui para caráter de testes, então eu nem vou chegar a explicar. Sifão de elementos para gerar cargas também, então a gente usa Vestígios Harmônicos 2 e Potência dos Vestígios 3, né? Para conseguir coletar de longas distâncias e tem um aumento do efeito deles amplificado. Question Critical, então no Question Critical eu estou usando um Arc só, apenas, tá? Retenção de energia, energia abundante, esforço e dessangramento de Atalui. Essa aqui é uma gema muito cara que está em torno de 6 divs, tá? Tá em torno de 6 divs essa gema. Não é mandatória. Eu vou deixar no POB uma versão do Question Critical sem essa gema aqui, tá? E para você que utilize ela, você não precisa colocar essa gema esforço também. Você pode colocar um foco elemental. Vai ser bom também. Eu tô testando para ver se convertendo 30% do dano físico máximo é melhor ou pior, basicamente, né? Mas tá a caráter de teste. Eu tava utilizando aqui foco elemental para causar mais dano. Já utilizei outro arco também, mas não gostei muito. Então eu deixei aqui para testar, mas pode utilizar, só fazer a troca aqui, né? E colocar foco elemental, se você quiser achar mais conveniente aí para você, beleza? No Orbe Trovejante, excesso 2 para a gente conseguir conjurar 2 Orbes Trovejantes. Fúria Arcana para quando a gente utilizar 100% da mana dentro dele. Vestígios Harmônicos 2 e Duração Comprimida, beleza? Fraqueza Elemental, então isso aqui é um debuff pra gente dar nos bosses aí. Basicamente a gente só vai utilizar contra boss. Então Maldição Intensificada, Maldição Focada e Área Amplificada. Armadura Antártica eu também estava utilizando, só que foi antes de eu colocar a Máscara do Sanguinomante. E aí eu já explico pra vocês o porquê que eu fiz essa troca. Estou utilizando Parede de Fogo nas lutas contra o boss, né, para causar mais dano. E estou utilizando Bomba Congelante também na luta contra boss para conseguir causar mais dano. Então o core do boss fica basicamente isso daqui. Conjurou Emblema do Poder, jogou duas orbes, jogou a Bomba Congelante, jogou a Firewall. Gerou carga, joga a Orb of Storm de novo para causar dano. Ela causa muito dano. E aí você spama o seu Spark o tempo inteiro, que vai gerar energia pro Question Critical, vai gerar o Greater Lightning Bolt, você vai ter amplas fontes de dano, beleza? Vamos lá agora para a parte dos equipamentos, tá? Eu tenho utilizado a Máscara do Sanguinomante aqui, da Sanguimancia, Sanguinomante, o que você preferir, para converter todo o custo de mana que eu tenho em vida, tá? JTM, por que você fez isso? Eu fiz isso porque eu não tô com... Eu tô nível 93 e o meu objetivo maior é fazer Sekmas e ajudar a rapaziada nas ascensões de graça. E aí, a mana na luta contra o Zarok tava me atrapalhando um pouco. E de que maneira ela tava me atrapalhando? Eu chegava lá, na luta contra mob, eu ficava muito tranquilo, muito simples. Só que contra boss, há um problema no gerenciamento de mana. Eu tenho poucos itens que me dão regen de mana, né? 12%, aqui no meu foco não tem, na luva não tem, nos anéis eu não tenho. Então, tava um pouco complicado, inclusive de achar itens bons, né, com regen de mana. Então, eu preferi, pelo menos no core, para poder fazer Sekmas, utilizar o capacete do Sanguinomante, tá? Porém, todavia, entretanto, caso você não queira utilizar, você vai procurar um capacete aí com as resistências, um capacete com bastante escudo de energia, com mana, né? Com as resistências que você precisar. O meu ele tem mais 30 de espírito, triple res e tudo mais. E esses 30 de espírito aqui
você vai poder utilizar numa armadura antártica aqui, né? Pra você conseguir gerar armadura. E às vezes quando você tomar um hit ali, você dá dano de gelo. Isso aqui vai te ajudar a gerar carga para infusão também um pouco, né? Se você tomar um hit ali, você vai gerar congelamento e resfriamento nos inimigos em volta. E você matando eles vão gerar carga para você, beleza? Então, é basicamente isso nesse sentido. Com relação às luvas, vocês podem utilizar duas. Se vocês forem utilizar o capacete do sanguinomante, vocês utilizem a luva de Atziri, né? Que ela vai ter chance de crítico ali aumentada, você vai ter dreno de golpes instantâneo, então toda vez que você acertar um hit, o Life Leech W de magia ele vai ser instantaneamente aplicado em você, você não vai precisar de um cooldown ali para aplicar, tá? Porém, se vocês forem utilizar essa versão com um capacete diferente, eu recomendo que vocês utilizem a Power Scale. Ela vai dar 50% de crítico aí pra vocês, vai ter resistência a gelo e aumenta a regen de mana em 150% caso você tenha acertado um crítico recentemente. Então, importante ressaltar, caso não tenha ficado claro ainda, essa é uma build muito focada em crítico, beleza? Então, com relação luva e capacete é isso. Anéis, a gente vai pegar dano de raio, e aí você pode pegar, de repente, mana máxima, que é o que eu tava utilizando aqui, tanto é que eu tenho nesses dois anéis aqui, mana máxima com os outros equipamentos da Gear, né? Resistências aí o que você precisar, pode pegar anel com força, pelo menos um anel com força vai ser interessante, né? Para que a gente consiga utilizar a Temple Tool. JM, por que você está utilizando a Temple Tool? Tem algum novo método? Tá funcionando Froshual? Não, não tá, rapaziada. Eu tô utilizando a Temple Tool para que o clear de mapa seja mais refinado, né? Então assim, a build ela funciona assim a Temple Tool, só que com ela deixa o mapa mais simples, mais fácil, né? Quando você mata um mob, todos os mobs que estão em volta eles já vão e arrasta também, então fica muito mais tranquilo de utilizar a build com ela, né? Por mais que a gente tenha pouca move speed, mas pra mim não importa tanto, né? Por mais que a gente tenha pouca move speed, cara, usar a Trample Tool é um diferencial muito grande, principalmente quando você estiver fazendo mapa, você estiver enfrentando grandes ondas de inimigo, principalmente nos mapas com abismo, tá? Nas mecânicas de abismo, no mapa do próprio abismo, tem uma porrada de abismo lá pra você enfrentar. Cara, isso aqui ajuda demais, é uma mão na roda e vale muito a pena utilizar, tá? Ô JM, e na luta contra o boss? Cara, na luta contra o boss, se você quiser, você pode trocar a sua botinha, porque ela não vai te ajudar na luta contra o boss. O modificador que importa pra gente nessa bota é esse último modificador, causa 30% do dano excedente aos inimigos dentro de 2 metros do inimigo morto. Ou seja, o que ela quer dizer com isso aqui? Quando a gente matar um inimigo, 30% do dano que a gente causar nele, que exceder a vida dele, vai ser reaplicado aos inimigos em volta. Então, vamos dar um exemplo aí. Se tem um inimigo que tem 100 de vida e você aplicou 1000 de dano e matou ele, 30% desses 900 que sobraram vão ser reaplicados aos inimigos em volta, entendeu? Então ele vai basicamente dar um overkill nos inimigos que estão todos em volta ali da gente, beleza? E aí na bota que você for pegar, que você quiser, você pode pegar aí resistência, você pode pegar bastante speed de energia, um move speed mais alto aí, caso você queira ficar fazendo swap nas lutas contra boss, tá? Pra te facilitar a vida. Então, varinha. Cara, varinha simples. Você vai pegar a varinha com dano mágico, com dano de raio, com dano extra. Pode ser dano extra de fogo, dano de gelo, dano de raio. Se for dano de raio, muito melhor, tá? Você vai pegar chance de crítico, bônus de dano crítico, se for possível, né? Então eu tenho 2 danos extras aqui nessa minha varinha. Eu paguei, acho que em torno de 6 divs nela, foi bem baratinho. Bem baratinho. E agora a div tá bem mais fácil de ser coletado, também tem esse ponto aí, beleza? Então se você tiver dano de raio, dano mágico, dano extra, muito importante, pegue ela sem dúvida, com cast speed e chance de crítico, beleza? Por que chance de crítico? Pra gente conseguir capar o nosso crítico mais próximo de 100% possível. Show? O foco, dano mágico, eu tenho dano de fogo aqui, mas não deveria ser dano de fogo, tá? Deveria ser dano de raio. Mas eu não consegui um foco com dano de raio e os que tem estão muito caros, tá? Mas tendo um foco com dano mágico aumentado, com um cap muito bom, já vai
ajudar pra caramba a gente, tá? Então, 3 níveis de gema de habilidade mágica, chance de crítico para magias aumentado, pode ser bônus de dano mágico também, ou bônus de dano crítico, desculpa, e cash speed. Ô JTM, tá faltando um modificador nesse teu foco aí, não tá? Claro que tá. Por que que você não colocou? Porque eu pretendo utilizar uma técnica mágica aí pra ver se eu consigo pegar um mod bom e trazer. No cinto, cara, resistências basicamente, você pode utilizar o Utility Belt aqui pra buffar os anéis, beleza? E cara, se você conseguir utilizar o Utility Belt vai ser muito bom, porque você vai conseguir ter bons anéis, você vai conseguir subir o seu dano de raio, vai ser interessante, né? Só que para isso, recomendo que vocês tenham Triple Res em todos os anéis, beleza? Porque o cinto com Triple Res ele tá muito bom, tá muito forte, desde a liga passada, né? E tá difícil para mim, foi difícil para mim conseguir capar as resistências, beleza? Na segunda mano, cajadinho sonoro, pode ser com quanto mais níveis de gemas de habilidade tiver, melhor, tá? Os outros modificadores não importam tanto, porque ele só vai servir para buffar as nossas magias, então quando a gente tiver conjurando no meio da porradaria, a gente vai conjurar o emblema do poder, vai gastar coisas dentro dele para pegar 4 estágios aqui e buffar o nosso dano nas lutas contra boss, beleza? Então a gente... Bom, rapaziada, falando sobre as passivas, aqui não tem muito segredo, tá? A gente vai pegar aqui dano mágico pela esquerda, vai subir, pegar esses nodes de crítico, pegar esses nodes de dano mágico, vai vir aqui pra direita. Você pode pegar esses nodes de Energy Shield se você quiser mais dano, tá achando que... se você quiser mais dano, você pode remover esses danos aqui e investir mais em crítico. Ou de repente alguma coisa relacionada a dano mágico também, não tem problema. Você crítico pode... aqui é importante a gente pegar mais pro final. Eu estou utilizando um conjunto de armas aqui, como vocês bem podem ver, para poder pegar esses pontos aqui. O que ele vai fazer basicamente vai aumentar o nosso dano mágico se a gente consumiu a infusão elemental, beleza? Esses pontos aqui é para que a gente consiga ter mais uma infusão de raio extra, ou seja, quando a gente tiver mais, ao invés de 3, a gente vai ter 4, né? Esses nodes de raio aqui, beleza? Esses nodes de crítico. E aqui eu estou utilizando também no conjunto de armas para poder pegar esses pontos de passiva. Aqui para buffar o nosso emblema de poder. Aqui para gerar energia meta, crítico. Aqui para buffar um emblema de poder. Aqui são crítico com ganho de energia meta, tá? Bem bom isso aqui. Crítico aqui, dano de raio. Aqui eu tô pegando pra caso eu tenha o capacete do Sanguinomante, tá? Crítico aqui. E aqui, crítico também. Joias. Quais as joias a gente vai utilizar? Cara, padrão aqui, chance de acerto crítico e bônus de dano crítico. E aí pode ser chance de acerto crítico para magias, pode ser chance de acerto crítico, bônus de dano crítico mágico, bônus de dano crítico só. Não importa, esses são os 4 modos que a gente precisa buscar nas joias que a gente tem, tá? Para utilizar. Os outros modos, pode ser dano mágico, pode ser dano de raio, pode ser dano de gelo, não importa tanto, né? Pode ser mana ao matar, de repente, se você for fazendo a build com mana. Mas esses aqui são os 4 modos que importa, tá? Chance de acerto crítico, bônus de dano mágico crítico, chance de acerto crítico para magias e bônus de dano crítico, beleza? Bom, rapaziada, esse foi o vídeo da build. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aí no canal. Lembrando que hoje teremos Subaton lá na live, então a partir das 3, 4 horas a gente vai estar em live o fim de semana inteiro fazendo Sekmas aí pro pessoal, ajudando todo mundo na ascensão, todo no 0800. Fechou? Um abraço, valeu e falou!